Há milênios, ele foi a estrela mais brilhante do céu, o anjo mais belo, mais poderoso e mais sábio, cuja luz iluminava todos ao seu redor. Mas o que acontece quando até a mais perfeita das criaturas questiona o seu lugar no universo? Quando a arrogância e o desejo por poder transformam a perfeição em traição. Esta é a história de Lúcifer, o anjo que ousou desafiar o próprio Criador. De sua glória celestial ao abismo das trevas, seu nome seria esquecido ou eternamente temido. Mas sua queda não é apenas uma história de traição. É um aviso eterno, um conto de como o orgulho pode corromper até os mais elevados. A jornada de Lúcifer, que começou em um reino de luz, termina em uma luta imortal entre a luz e as trevas. Prepare-se para descobrir como o brilho da luz se transforma na escuridão do inferno. Ele não era um simples mensageiro ou servo. Lúcifer ocupava uma posição de honra no céu, perto de Deus, liderando outros anjos. Ele era o mais respeitado entre seus irmãos, sempre confiante e admirado por sua perfeição. Ao seu redor, o céu resplandecia com uma luz intensa, e os outros anjos viam nele um reflexo da bondade e da glória de Deus. Era como se ele fosse a estrela mais brilhante do firmamento, aquele cuja luz iluminava os outros. Lúcifer não apenas exercia um papel de liderança, mas também era um exemplo de virtude e sabedoria. Ele guiava os anjos em suas tarefas celestiais e estava sempre em sintonia com a vontade de Deus. Sua lealdade parecia inabalável e sua vida era um reflexo da ordem divina. Era impossível imaginar que alguém tão perfeito pudesse algum dia desejar mais do que já possuía, mas em sua perfeição havia um mistério. O que poderia haver de errado em um ser tão sublime e divino? O que poderia abalar a harmonia do céu? A resposta viria de um desejo que, embora pequeno no início, começaria a crescer dentro de Lúcifer. O desejo de algo mais, algo que poderia mudar não apenas o seu destino, mas o destino de toda a criação. Apesar de sua perfeição, Lúcifer não estava completamente satisfeito. À medida que passava mais tempo no céu, cercado pela grandiosidade de Deus e pela harmonia celestial, algo começou a incomodar sua mente. Ele, que possuía tudo o que um ser poderia desejar, começou a questionar o seu papel. A posição de destaque que ocupava ao lado de Deus era imensamente privilegiada, mas por algum motivo isso já não parecia suficiente. Lúcifer começou a perceber que, apesar de sua proximidade com Deus, ele ainda era um servo. Ele servia a um propósito divino maior, mas no fundo, algo dentro dele ansiava por mais. Por que não ser igual a Deus? Pensava Lúcifer. Por que não ter a autoridade e o poder que ele possui? Com o passar do tempo, essa dúvida começou a crescer em seu coração, alimentada por um orgulho sutil, mas crescente. Ele desejava ser mais do que um reflexo da glória de Deus, queria ser a fonte dessa glória. A ideia de que ele poderia governar como Deus, ou até mesmo superar sua autoridade, começou a se formar em sua mente. Essa pequena semente de rebelião começou a tomar forma. Lúcifer, que antes era o exemplo perfeito de humildade e lealdade, começou a se sentir indignado com a ideia de ser subordinado. Seu desejo de liberdade, de governar com sua própria vontade, tornou-se cada vez mais intenso. Ele se convenceu de que, com o poder que possuía, poderia fazer melhor do que Deus. Ele acreditava que a criação celestial poderia ser ainda mais gloriosa se ele fosse o líder, e que seu próprio reinado seria uma nova era de luz e perfeição. Foi então que Lúcifer começou a agir em silêncio, espalhando suas ideias entre outros anjos que também compartilhavam da insatisfação e da ambição de querer mais. Um pequeno grupo começou a se formar.
todos dispostos a seguir Lúcifer em sua visão de um céu onde ele não fosse mais subordinado a Deus. A insatisfação de Lúcifer não ficou confinada em seu coração por muito tempo. À medida que seus pensamentos se tornavam mais ousados, ele percebeu que a mudança que desejava não aconteceria em segredo. Precisava de aliados, de anjos que compartilhassem de sua visão. Foi então que ele começou a semear suas ideias, falando com outros anjos que, como ele, sentiam que algo lhes faltava. Aos poucos, Lúcifer conseguiu atrair seguidores, aqueles que também estavam descontentes com sua posição e que ansiavam por poder e liberdade. Lúcifer os seduziu com promessas de um reino onde eles seriam mais do que meros servidores. Ele falava sobre a possibilidade de um governo mais justo e glorioso, onde todos poderiam ter o poder de moldar o destino da criação. Ele não apenas questionava a autoridade de Deus, mas também pintava uma visão de liberdade absoluta, sem restrições. Para muitos anjos, essa ideia parecia uma revolução necessária, uma libertação do que consideravam uma hierarquia opressiva. Mas o desejo de Lúcifer de ser mais do que ele era, foi além de palavras sedutoras. Ele começou a se mostrar mais ousado, mais desafiador, até mesmo desrespeitoso. Lúcifer passou a questionar a própria autoridade de Deus, não mais de maneira velada, mas de forma aberta e audaciosa. Ele proclamava que sua grandeza era tamanha que não deveria mais se submeter a nenhum ser, nem mesmo ao Criador. O confronto foi inevitável. Deus, com sua sabedoria infinita, percebeu a rebelião que estava se espalhando pelo céu. Os anjos leais, aqueles que ainda acreditavam no plano divino, começaram a perceber a ameaça que se formava. A tensão no reino celestial se intensificou à medida que os anjos se dividiam entre aqueles que seguiam Lúcifer e aqueles que permaneciam fiéis a Deus. O céu, antes pacífico, agora estava à beira de uma grande crise. A rebelião de Lúcifer culminou em um ato de desespero. Ele não se contentava mais com seus seguidores, ele queria o trono de Deus. Era uma questão de orgulho, de poder absoluto. Ele e seus seguidores, cegos pela ambição, estavam prontos para derrubar a ordem celestial e estabelecer um novo reino sob sua liderança. A guerra, embora não oficializada ainda, estava prestes a começar. O céu nunca mais seria o mesmo. O confronto que se aproximava no céu não era algo simples. Não se tratava apenas de uma disputa por poder, mas da própria ordem do universo. Quando a rebelião de Lúcifer se tornou pública e incontrolável, a guerra no céu começou. Não era uma guerra física, mas uma batalha de vontades, de lealdades e de ideais. De um lado estava Lúcifer, o anjo que se rebelava contra o Criador. E de outro, os anjos leais a Deus, aqueles que ainda acreditavam que a ordem celestial deveria prevalecer. A luta no céu não foi apenas uma questão de força, mas também de visão e crença. Lúcifer e seus seguidores lutavam pelo poder, pela liberdade de governar segundo sua própria vontade, sem as limitações que acreditavam ser impostas por Deus. Eles acreditavam que podiam fazer melhor, que podiam criar um céu mais glorioso sem a autoridade divina. Mas os anjos fiéis a Deus, liderados por Miguel, o arcanjo, estavam determinados a preservar a ordem e a harmonia celestial. Eles sabiam que a criação não poderia existir sem a soberania divina e que desafiar Deus era desafiar a própria razão de sua existência. A batalha foi intensa. Luzes brilhantes se chocavam contra sombras crescentes, com raios de pura energia celestial sendo disparados em todas as direções. Cada anjo combatente trazia consigo o poder da criação, mas nenhum dos lados podia prevalecer sem o custo de grandes sacrifícios. Era uma luta entre a harmonia da ordem e o caos da rebelião.
Apesar da força e da grandeza dos anjos de Lúcifer, a força divina de Deus era inabalável. Os anjos leais resistiram com fervor, confiantes de que a verdade e a justiça prevaleceriam. Enquanto isso, Lúcifer, com sua liderança imponente, tentava por todos os meios desestabilizar a confiança dos outros anjos, oferecendo-lhes poder e domínio, prometendo-lhes um novo céu onde eles seriam mais do que simples servos. Mas no final, a batalha estava perdida para Lúcifer e seus seguidores. Deus, com sua sabedoria infinita e poder absoluto, ordenou que a rebelião fosse esmagada. A derrota de Lúcifer foi inevitável. Ele e seus seguidores foram derrotados não pela força das armas, mas pela força da ordem divina. Era impossível para a criação, por mais poderosa que fosse, resistir à soberania do Criador. A derrota de Lúcifer foi esmagadora, mas a consequência de sua rebelião foi ainda mais devastadora. Após a batalha celestial, o céu, antes cheio de luz e harmonia, foi marcado pela tristeza e pela perda. Lúcifer, que antes era a estrela mais brilhante do firmamento, agora se via perdido, sem seu trono, sem seus seguidores e sem a glória que um dia lhe foi concedida. A sua queda não foi apenas física, mas simbólica. De anjo glorioso, ele se tornava o ser mais temido do universo, o diabo, o príncipe das trevas. Deus, em sua justiça, não teve escolha senão expulsar Lúcifer e seus seguidores do céu. Não houve misericórdia para os que haviam se rebelado, pois sua desobediência havia sido completa e irreparável. Lúcifer e seus anjos caídos foram arremessados do reino celestial, banidos para as profundezas do abismo. Um lugar de escuridão e sofrimento, onde a luz nunca mais poderia alcançá-los. A queda foi uma queda literal e metafórica. Lúcifer, que antes resplandecia como a luz do céu, agora se via mergulhado na escuridão eterna. As asas que antes brilhavam com o esplendor do sol, agora estavam quebradas, suas chamas apagadas, seu poder destruído. Ele foi lançado a um vazio sombrio, um abismo sem fim, longe da presença de Deus e da glória celestial. Enquanto caía, Lúcifer percebeu a magnitude de sua perda. Ele não era mais o anjo de luz, mas o líder dos condenados, o príncipe das trevas. Seu orgulho, que um dia o elevou ao topo do céu, agora o havia derrubado, deixando-o no esquecimento e na dor. E assim, Lúcifer se tornou o que é conhecido hoje como Satanás, o inimigo eterno da humanidade, cuja missão, desde aquele momento, seria espalhar o mal e a corrupção, tentando corromper a criação que um dia ele mesmo ajudou a cuidar. A história de Lúcifer é uma poderosa lição sobre o orgulho, a ambição e as consequências da rebelião. Ele, que foi criado perfeito e glorioso, deixou-se consumir pela vaidade e pelo desejo de poder. Sua queda do céu não é apenas uma história de traição, mas também um reflexo do perigo que reside no ego e na insatisfação. Lúcifer, ao tentar se igualar a Deus, acabou se distanciando de sua verdadeira natureza e perdeu tudo o que era precioso: sua luz, sua posição e, finalmente, sua alma. A rebelião de Lúcifer serve como um lembrete de que a busca incessante pelo poder e pela supremacia pode levar à destruição. Sua queda do céu, transformando-se no príncipe das trevas, simboliza a luta eterna entre a luz e as trevas, entre a ordem divina e o caos que surge da desobediência. Cada escolha que fazemos, por menor que pareça, pode nos aproximar da luz ou nos afastar dela. A história de Lúcifer é, acima de tudo, uma advertência sobre o impacto de nossas escolhas e a importância da humildade diante da grandeza divina. Obrigado por assistir até aqui.
Se você gostou desse vídeo e quer saber mais sobre histórias profundas como esta, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais conteúdos sobre mitologia, religiões e temas misteriosos. Deixe seu comentário abaixo dizendo o que você acha da história de Lúcifer e se tem algum outro tema que gostaria de ver por aqui. Até a próxima.